Nós tivemos uma reflexão bastante grande hoje na Tribuna Popular, onde nós tivemos a representação da Igreja Católica, da Igreja Adventista, onde todos, vários vereadores, mais de 10 vereadores se pronunciaram, dando suas opiniões, seu entendimento, e isto é importante porque enriqueceu isto, com certeza, o entendimento da liberdade religiosa, e isso é importante para nós termos não só a liberdade religiosa, mas o conhecimento da importância de você ser uma pessoa com alimentação espiritual fortalecido. Também participaram da tribuna o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, da Igreja Católica, e o pastor Luiz Mário, vice-presidente e líder de liberdade religiosa da Igreja Adventista. Assim como a Igreja Primitiva se uniu com Roma no ano 313 pela primeira lei falsa de liberdade religiosa no Edito de Milão, também a Igreja Adventista, pelo esse mesmo departamento de liberdade religiosa, pela mesma falsa liberdade religiosa, ela se uniu também com a Igreja Católica, com Roma e com todas as religiões. Essa falsa liberdade religiosa dá a palavra inclusão, incluir todos ser um só, todos Babilônia. Para o arcebispo Dom Leonardo Steiner, a discussão é importante para ter uma sociedade mais harmônica. A realidade da liberdade religiosa, liberdade de religião, hoje sofre um pouco uma certa agressividade. E há necessidade de debater, a necessidade de refletir, a necessidade de ouvir, para podermos permanecer na liberdade da fé e, ao mesmo tempo, exercer também a liberdade de religião. O pastor Luiz Mário argumentou que a religião precisa ser tratada com muita atenção. Nós precisamos ter consciência de que o tema da liberdade religiosa precisa ter uma atenção muito especial. Vivemos numa crescente da intolerância religiosa. E dentro dessa visão de inclusão, o respeito que nós queremos é o respeito que nós devemos oferecer. E por isso o tema da liberdade religiosa precisa sempre ser tratado com muita atenção. Aqui é onde entra então esse fórum de liberdade religiosa, que nós estamos querendo implantar um fórum em cada missão, em cada associação, pelo menos um. O sonho é que tenhamos esse forlir por região. Aqui, Adenaide, é onde pensamos que você pode nos ajudar com isso. É onde nós entendemos que nós precisamos ter um grupo de pessoas preparadas, que pode ser formado por advogados, que pode ser formado por pessoas que tenham paixão, líderes, anciãos das igrejas, que tenham uma visão, uma aproximação com o ambiente público, para poder então trabalhar isso junto à prefeitura ou às prefeituras dos municípios, para poder de alguma forma manter um canal aberto. Na Idade Média, o canal aberto com as prefeituras, com o Estado, era a Santa Inquisição. Agora, no período da Imagem da Besta, é o forli. Mas santa era só o nome. Na verdade, era a diabólica Inquisição da Igreja Católica. Assim também, liberdade religiosa, forli, é só o nome. Na verdade, é perseguição, intolerância religiosa para os remanescentes que não se unir neste ecumenismo, neste sistema babilônico, a imagem da besta. Para defender a liberdade religiosa inclusiva, e essa palavra inclusiva aqui é muito forte, devemos incluir todas as crenças e não apenas nossos interesses. Queridos irmãos, eu posso reconhecer aqui diante de vocês que algum tempo da minha juventude, algum tempo da minha vida como adventista do sétimo dia, talvez eu não tenha compreendido um pouco mais sobre essa visão inclusiva. Claro que na sua juventude ele não tinha essa visão inclusiva, pois assim eram todos os adventistas, porque não tinha esta apostasia dentro da igreja, esse departamento de assuntos públicos
e liberdade religiosa, que está na ONU e em todas as igrejas locais. Mas quando ele recebeu pela Associação Geral para ser pastor, líder da América do Sul, para promover a falsa liberdade religiosa, agora sim ele tem essa visão inclusiva para incluir todas as religiões, incluir Roma, Espiritismo. Antes desse departamento da falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista, todos os adventistas sabiam, como está escrito no livro de Ellen G. White, que a Igreja Adventista deve ser uma igreja separada e peculiar, não inclusiva, incluindo todas as religiões. Mas agora mudou, porque agora eles se uniram com Roma e todas as religiões para promover a imagem da besta, a falsa liberdade religiosa. E como é desafiador a gente tratar desse tema. Se nós nos unimos a outras religiões, com outros líderes religiosos, alguns já começam a atacar a igreja chamando-nos de ecumenistas. Nós não somos melhores do que os outros. Ele mesmo disse que a Igreja Adventista está igual com as outras igrejas, não é melhor do que os outros, ou seja, tudo são Babilônia. Então deixa eu dizer para você, você que acompanha pela internet, você que está aqui na igreja, como é importante a gente olhar para os demais, dentro dessa visão inclusiva. E eu me lembro que em algum momento da minha vida eu tive dificuldade para entender isso. O pastor Luiz Mário só foi entender que a Igreja Adventista tinha que se unir com Roma só quando Ted Wilson deu para ele o encargo para ele ser o pastor da América do Sul para promover essa união pela falsa liberdade religiosa. Então, aí foi só então que ele foi entender isso, que tinha que se unir com Roma para promover a falsa liberdade religiosa. Então, só então que ele entendeu isso. Que esta palavra ali, FORLI, significa Fórum Regional de Liberdade Religiosa, União Central Brasileira. E o coordenador deste fórum regional na União Central Brasileira, Deus me deu também essa incumbência, irmão Alcimar, de ser o coordenador regional do fórum, o coordenador do Fórum Regional da União Central Brasileira, que encampa a Igreja Adventista em todo o estado de São Paulo. Então, nós temos aqui, através deste fórum, uma representação da Igreja Adventista no estado de São Paulo. Mas eu sei que alguns estão pensando, mas qual é o sentido da liberdade religiosa? Se defender a liberdade religiosa é um assunto que todos compreendem a importância e sabem o que é, ou fica uma dúvida na cabeça de todos nós a respeito do que seja a liberdade religiosa? Eu sei que fica uma dúvida. Vamos dizer, o candomblé, pelo campo da doutrina, haveria uma igualdade? Claro que não. Mas, mesmo assim, havendo um abismo entre as duas concepções religiosas, nós devemos construir sobre esse abismo uma ponte. Esta falsa liberdade religiosa vem dos Estados Unidos, desde o ano 2003, quando a liderança rejeitada da Igreja Adventista se assentou na ONU, para promover a falsa liberdade religiosa. Assim ela construiu esta ponte para o Espiritismo. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do Espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E, sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. O Grande Conflito, página 588. Os Estados Unidos é a segunda besta.
Os Estados Unidos fez no dia 2 de junho de 2020 a imagem da besta. Quando Donald Trump foi perante uma imagem do Papa João Paulo II, após a adoração à besta, ele fez o decreto internacional para que todos os países e igrejas promovam a imagem da besta, a qual é o pluralismo religioso na falsa liberdade religiosa. E assim os países e igrejas estão promovendo. Sobre essa questão da liberdade religiosa. Nós precisamos ter esse sentimento, né? Todo mundo aqui ficou feliz quando o Enem, por exemplo, mudou de sábado para domingo. São 2 domingos seguidos agora, né? Mas a que ponto isso também está ofendendo aqueles que acreditam no domingo como uma guarda, como um dia sagrado? Então nós precisamos também ter equilíbrio em relação a isso. Eu lembro de alguns estudos, alguns anos atrás, se eu não me engano, no Grande Conflito, ou naquela série condensada, Eventos Finais, que fala sobre a questão de como nós devemos nos portar no domingo. Questão de não vamos fazer certas coisas que podem ofender os nossos irmãos que guardam o domingo em vez do sábado, né? Que, como eu já disse, a lei prevê que vai de 1 a 3 anos de prisão ou até multa, né, se for o caso. Como vocês acabaram de ouvir, a lei que vai prender os que não se sujeitarem ao domingo é a lei da falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista fez, a lei 17.346, que a deputada Damares Moura, ao serviço da Igreja Adventista, fez essa lei estadual, mas já foi sancionada pela Conferência Geral de 2022 da Igreja Adventista como lei mundial. Nós temos aqui a lei estadual número 17.346 de 2021. É uma lei de autoria da nossa querida deputada, a doutora Damares Moura. Doutora Damares, seja muito bem-vinda. Costumo falar desta lei, o que é intolerância, o que é discriminação, o que é preconceito, o que é desigualdade religiosa. E depois, esta parte educativa evolui para criar obrigações para o Estado, participar dos esforços de conscientização da sociedade sobre o respeito à crença do outro, por meio de campanhas e outras ações propositivas e afirmativas que nós estabelecemos na lei com a participação do Estado. Eu não consigo acreditar, e respeitando as opiniões divergentes da minha, de que nós tenhamos uma legislação desta natureza sem nada que penalize aquele que a descumprir. Então nós criamos penalidades administrativas que resultam em multa, que chegam a 80 mil reais, a depender da gravidade da prática intolerante à religião do outro, e isso vale inclusive para servidores públicos. Poderão ser condenados após o devido processo legal, que vai se transcorrer na Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo. O indivíduo, após apurada a denúncia e dado a ele o direito de ampla defesa, ele pode ser condenado ao pagamento de uma multa em razão da prática da intolerância religiosa. E nós precisamos respeitar para promovermos a pacificação. Não é? Eu nasci num lar cristão, num lar adventista, e por algum tempo, por muito tempo, nós entendíamos de uma maneira mais exclusivista. E caminhávamos dessa maneira. Ela era igual o pastor Luiz Mário na sua juventude, porque, como já falei,
não tinha o departamento da falsa liberdade religiosa, mas agora a coisa mudou. Agora é inclusão, incluir Roma, misturar-se com o catolicismo, misturar-se com o domingo. Convidando para fazer o uso da palavra o pastor Odailson Fonseca. Pastor Odailson, ele é representante da IRLA, a International Religious Liberty Association, que é a mais antiga associação de liberdade religiosa do mundo. Pastor Odailson representa essa entidade no estado de São Paulo e também é diretor de liberdade religiosa para a Igreja Adventista em todo o estado de São Paulo. Com a palavra agora, além do entusiasmo com o qual ele tem trabalhado a liberdade religiosa em todo esse estado, eu passo a palavra ao pastor Odailson, que encerra este ato solene. Esta é a última intervenção e nós, então, depois faremos o encerramento destes trabalhos. Pastor Odailson tem a palavra. Minha saudação a todos vocês. A vantagem de ser o último a falar é agradecer a todos e dizer que é exatamente tudo que me antecedeu. É um privilégio, doutora Damares, participar com todos vocês desse momento tão especial, porque nós somos abençoados pela bênção desta lei. Para os que promovem a falsa liberdade religiosa, a bênção dessa lei 17.346 da Igreja Adventista é se unir com Roma, com o Espiritismo e perseguir o remanescente que não guardar o domingo. Isso aí não é bênção, isso aí é maldição. A imagem da besta. E com isso seremos abençoadores para o Brasil. Poucos dias atrás eu estava com a doutora Damares nessa celebração de liberdade religiosa no Rio de Janeiro, e ali eu pude perceber outros estados replicando esta lei. Doutora Damares, isso não é só para São Paulo, é para o Brasil e para o mundo. Realmente, essa lei que saiu do estado de São Paulo, da Igreja Adventista, não é somente para o estado de São Paulo, é para o Brasil e para o mundo. É a lei da perseguição mundial, a falsa liberdade religiosa, a imagem da besta. E por isso, meus amigos, continuemos juntos, mais juntos do que nunca, no respeito a cada um e na certeza de que essa lei, sim, mostra o carinho, humanidade e cidadania que temos de São Paulo para todo esse planeta. Que Deus abençoe você, doutora Damares, e que Deus abençoe a todos vocês. Agora veja quem ele estava falando, chamando de irmãos. É Roma, é o Espiritismo e todas as religiões pagãs. Uma mistura, Babilônia, pela falsa liberdade religiosa. Muito obrigada, pastor. Eu vou pedir ao Dr. Samuel Luz, presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania. Eu quero pedir uma salva de palmas para o Dr. Samuel, gente. Este doutor adventista só tem nome Samuel Luz, mas na verdade está totalmente nas trevas, promovendo a imagem da besta, a falsa liberdade religiosa. Doutor Samuel, que luta conosco aí há 2 décadas quase, meu amigo, meu companheiro, meu parceiro, de tantas caminhadas. Eu quero lhe homenagear nessa noite também, porque a sua história, ela é notável, todos conhecem. Dispensa apresentações e você agora vai honrar estes convidados. Deputada, eu também vou me emocionar desse jeito. Você se emociona sempre. Ela sabe que eu sou chorão. Querido amigo, você vai honrar as pessoas desta mesa entregando esse certificado honorífico. Vamos fazer isso de maneira bem breve para eu declarar encerrados os trabalhos desta noite em respeito a todos. Eu gostaria que vocês, na medida que fossem sendo anunciados aqui, o padre Edenilson, uma salva de palmas. Nós vamos fazer uma foto depois com todos em pé, segurando os seus certificados. Mohamed, obrigado. Abraham Goldenstein.
Edmilson, pastor Edmilson Cardoso. A foto aqui? Já estão se organizando para fazermos a foto aqui à frente. Simbolicamente, este certificado representa aqueles que os senhores também receberão. Mãe Carmen recebendo o seu agora. Professora Vânia recebendo dela agora. Opa! Professora Vânia, mas vai ter o seu, fique tranquila. Tá ali, tá? Fique tranquila. Doutor Samuel, dê à professora Vânia simbolicamente um certificado para a gente fazer a foto, por favor. Eu quero registrar ainda a presença online do presidente pastor Samuel Bento, presidente da Associação Paulista Oeste, que nos assiste agora da cidade de São José do Rio Preto. Muito obrigada, pastor Samuel Bento. Vamos à foto. Diz que as mulheres não podem ficar na ponta. Como diz meu filho, primeiro as ladies, não é? Professora Vânia. Aqui, professora Vânia. Aqui. Pronto. Ok. Então você está vendo aí a foto da Igreja Adventista unida com Roma, com o Espiritismo e toda a religião. Então você diz, mas não representa a igreja. A Associação Geral não sabe disso. Não se engane, amigo. Foi exatamente a Associação Geral que ordenou isso. Vem de lá. Isso vem da ONU, da Igreja Adventista, que Ted Wilson está administrando esse departamento da falsa liberdade religiosa. É da igreja essa apostasia, não é de indivíduos. É da igreja essa falsa liberdade religiosa. E, portanto, não é a apostasia somente de indivíduos. É o departamento da imagem da besta, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Queridos, com imensa, mas imensa gratidão, não duvidem um segundo da gratidão que está nesse coração agora. Nem um segundo. Eu declaro encerrado o ato solene em celebração ao primeiro ano da Lei 17.346, Lei Estadual de Liberdade Religiosa. Palmas para todos aqueles que participaram desse grande projeto conjunto, com todas as mãos. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, queridos. Um forte abraço. Vamos juntas. Nós temos honra de recebê-lo, mas nós estamos felizes pelo significado da sua presença aqui. Foi com você, governador, que no dia 2 de março de 2020, que no dia 2 de março de 2020, foi com você que ao telefone eu recebia a notícia, governador, de que a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, que eu tive a satisfação de propor no Estado de São Paulo, havia sido sancionada. Foi por suas mãos, embora o governador João Dória tenha assinado a sanção, mas como secretário de governo que você era à época, como meu colega advogado, eu sei que passou por suas mãos a análise daqueles 80 artigos que compuseram a Lei Estadual de Liberdade Religiosa. Foram 20 anos defendendo liberdade religiosa nesse estado para finalmente ter uma lei aprovada e que dedica um capítulo, inclusive, aos religiosos que têm um dia de guarda no estado de São Paulo.
Poucos dias atrás eu estava com a doutora Damares nessa celebração de liberdade religiosa no Rio de Janeiro, e ali eu pude perceber outros estados replicando esta lei. Doutora Damares, isso não é só para São Paulo, é para o Brasil e para o mundo. E por isso, meus amigos, continuemos juntos, mais juntos do que nunca, no respeito a cada um e na certeza de que essa lei, sim, mostra o carinho, humanidade e cidadania que temos de São Paulo para todo esse planeta. Que Deus abençoe você, doutora Damares, e que Deus abençoe a todos vocês. O domingo é ressurreição, é triunfo, é glória, é alegria. Não podemos terminar essa mensagem como na semana passada, aquele peso da cruz. O domingo é para ser celebrado. O domingo é para ser celebrado. A gente não tem que ter medo de falar. Então, o nosso recadinho adventista, para que o povo do advento que aguarda a volta de Jesus não tire a força do domingo, que a gente vê um Cristo triunfante e continuamos tendo o sábado como dia de guarda. Tudo isso se harmoniza na verdade da palavra. Por exemplo, em relação à liberdade religiosa, todos sabem que, durante a Idade Média, a Igreja Católica não vivia de acordo com esse princípio, mas, para ser justo com o católico, mudou em 1965. Você sabe quando tiveram o Concílio Vaticano II, porque fizeram uma declaração pela liberdade religiosa. Por isso não podemos difamar os católicos, apenas para dizer, não, eles estão contra, sim, historicamente, por causa da Inquisição e assim por diante. Foi terrível. E os católicos não eram um modelo. Mas isso mudou em 1965, com o documento Dignitatis Humanae. Por exemplo, um texto lindo, aliás, sobre a liberdade religiosa. Portanto, em outras palavras, os adventistas também precisam ser educados sobre o que está acontecendo no mundo, para que não difamemos as pessoas sem conhecer suas contribuições. Este pastor que você viu falando para que os adventistas sejam educados a respeito de Roma, que Roma mudou desde o Concílio Vaticano II, no ano 1965, que o Concílio Vaticano II deu para a Igreja Adventista o departamento da falsa liberdade religiosa. Este pastor aí é o pastor Ganonian Diop. Ele está assentado na cadeira da ONU, administrando o que o Ted Wilson quer que seja administrado pelo Departamento de Assuntos Públicos e de Liberdade Religiosa, a qual é a falsa liberdade religiosa. E, portanto, a apostasia deste pastor não é somente dele. Ele está executando o departamento da imagem da besta dentro da Igreja Adventista, ordenado pelo presidente rejeitado por Deus, Ted Wilson. Então, as pessoas falam, como o canal Checknax falou, que o que esse pastor falou é um joio, que a Associação Geral não faz parte disso, que ele não representa a igreja. Mas, na verdade, Ganonian Diop é o líder mundial, assentado na cadeira da ONU, o líder mundial desta falsa liberdade religiosa, e representa todos os adventistas que ficarão com a velha liderança, promovendo a falsa liberdade religiosa. Como também o pastor Luiz Mário representa a América do Sul,
todos os países da América do Sul, todas as igrejas da América do Sul, o pastor Luiz Mário, o qual você viu no início desse vídeo, ele representa todos aqueles que ficarão com a liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como o pastor Odailson Fonseca representa o estado de São Paulo, ou seja, melhor dizer, representa o Brasil. Ele é da Associação Geral também, promovendo essa falsa liberdade religiosa. É por isso que ele disse que o domingo tem que ser celebrado. Agora você vai ver esta pregadora que se segue no vídeo a seguir, mostrando qual é o cargo do pastor Ganoni Diop, para você entender que isso não é apostasia de indivíduos. Isso aí é o departamento da falsa liberdade religiosa dentro da Igreja Adventista. É o que o pastor Ted Wilson está ordenando a ser feito em todas as igrejas do mundo. Isso é o desenvolvimento da igreja para estar de mão dada com Roma e com o domingo. IRLA, International Religion Liberty Association. O secretário executivo é o pastor Ganoni Diop, que é da nossa igreja, porque ela foi instituída, mas nós temos nessa associação pessoas que são de diferentes credos. Nós temos judeus, muçulmanos, protestantes, católicos, nós temos pessoas das mais diversas matizes de religiões ao redor do mundo. Religiões de raízes africanas, que às vezes a gente tem um preconceito maior contra essas religiões, elas também fazem parte da IRLA. Bom dia, meus irmãos adventistas e aqueles que têm uma simpatia por ela e aqueles que não têm mais simpatia por ela. Aqui é um alerta ao fim dos tempos. A própria palavra de Deus diz que as igrejas protestantes, não mais a igreja católica em si, é claro que a igreja católica está por trás de tudo isso, mas as igrejas protestantes, elas iriam aderir a uma lei para perseguir aqueles que não tiverem de acordo com elas. Então, nesse caso aqui, a Igreja Adventista aderiu a uma lei de número 17.346/21. É a nova lei que foi implementada pela Igreja Adventista para proibir os irmãos de pregarem a verdade para outros irmãos. Isso é sério, meus irmãos. A Igreja Adventista fez uma lei para proibir os próprios irmãos de pregarem para outros, ou seja, quem é adventista não pode incomodar quem é evangélico que guarda o domingo. Então significa o quê? Que os irmãos que amam a Deus e guardam seus mandamentos não podem pregar mais a verdade, não vão poder pregar a verdade. Isso vai começar agora em 2025, mas a lei já está aqui. Para quem já é adventista, essas pessoas que vão falar nesse vídeo são pastores adventistas que vão falar e a advogada adventista Damares Moura. Então isso aqui é um alerta para quem ainda não saiu da igreja adventista sair. Isso aqui é uma revelação de Deus mostrando a verdade. O Freedom 25 é uma iniciativa de 3 escritórios administrativos da Igreja Adventista do Sétimo Dia em parceria com a sede sul-americana. Em meio aos outros objetivos, busca levar os desdobramentos deste assunto aos membros dos templos locais. Para isso, durante o encontro, são debatidos temas como liberdade religiosa e desafio ético-racial, liberdade religiosa e bioética, liberdade religiosa e o sábado, liberdade religiosa e o serviço militar, entre outros, todos contemplados pela Agenda 25. As ideias práticas para serem implantadas até 2025 nascem a partir dessas áreas. Nelas estão ações como criar vídeos virais de conscientização sobre o racismo, provocar a produção acadêmica sobre bioética e liberdade religiosa, produzir e promover um artigo sobre o sábado como resposta ao burnout, crise climática
e vício digital, incentivar e apoiar a criação de grupos locais de militares que se dediquem a promover e defender a liberdade religiosa em suas respectivas corporações. Foi organizada a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, que é essa da bandeirinha. Então, esse logo que vocês estão vendo aqui, ó, a sigla é IRLA, né? Você lê em inglês aqui embaixo, né? International Religious Liberty Association, tá? Então, essa Associação Internacional de Liberdade Religiosa, ela foi organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e esse departamento da igreja, ele se consolidou. E essa associação, ela é presente em muitos países, ela tem uma cadeira na Organização das Nações Unidas, e hoje nós temos membros da IRLA, da Associação Internacional, que são pessoas, naturalmente, de outras expressões religiosas. E em toda a Assembleia Mundial dos Adventistas do Sétimo Dia, inevitavelmente, o tema da liberdade religiosa, ele sempre é tratado. Eu sou advogada, eu não concebo uma legislação que não tenha nenhum tipo de sanção para aqueles que descumprirem a lei. Então, nós criamos um capítulo com sanções administrativas, não, mas nós criamos uma multa. Uma multa. Quem descumprir, ou quem violar a liberdade religiosa do outro, porque isso vai ser investigado e apurado, e conforme constatada a intolerância, poderá pagar uma multa. Que vocês possam conhecer a Lei 17.346. Alguém botou o número aqui no banner que está no púlpito. Lei 17.346. Então, o grande desafio é, nós temos leis suficientes para isso, é despertar nas pessoas a importância do cumprimento dessas leis, ter consciência de que elas existem e respeitar o direito dos outros. Meus irmãos, eu sou adventista do sétimo dia. Agora entenda, se eu quero o meu respeito no sábado, eu tenho que oferecer o mesmo respeito para o próximo. Mesmo se for sexta-feira, se for domingo. Irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia precisa levantar algumas bandeiras. E a verdadeira bandeira da ecologia nós deveremos levantar, de fato, na preservação do planeta. Uma outra bandeira que nós já temos mais do que citações aí para levantar é da liberdade religiosa. E quando eu falo sobre liberdade religiosa, o mesmo direito e segurança que eu quero ter de adorar a Deus no sábado livremente, eu preciso defender para que aqueles que adoram no domingo adorem. Creio que o maior desafio justamente é esse, de conscientizar as pessoas. Nós vemos num país onde existe uma maioria religiosa que se sobrepõe culturalmente aos demais. Então, o grande desafio é, nós temos leis suficientes para isso, é despertar nas pessoas a importância do cumprimento dessas leis, ter consciência de que elas existem e respeitar o direito dos outros. Esse é o nosso líder mundial, e ele aqui repete então é um pastor, um doutor, originário do Senegal, homem muito culto, muito preparado, e o Ganoune Diop, ele tem realizado um trabalho fantástico nessa área, e ele reafirma que esse é o nosso desafio, é você posicionar a igreja no espaço público. O relacionamento dos adventistas com as autoridades, aqui os 3 verbos que eu mencionei, só para nós termos uma ideia da grandeza da visão adventista em relação a esse assunto, que a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é um marco na história da humanidade, ela foi aprovada em 10 de dezembro de 1948. Recentemente, nós pudemos assistir, ainda que remotamente, a conclusão da maior reunião da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo, a Assembleia Mundial dos Adventistas do Sétimo Dia. O Dr. Samuel, na fala dele,
Ele disse que a ponte que separa esses dois universos, esse abismo que existe entre nós e aqueles que têm uma compreensão, uma crença diferente da nossa, é a ponte do respeito. Eu gostaria de adicionar um pavimento a mais nessa ponte. Então, vocês viram este documento da imagem da besta e do decreto dominical. É o Departamento da Falsa Liberdade Religiosa dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse departamento, ele é a imagem da besta, como também ele é a perseguição para perseguir o remanescente a respeito da mensagem do terceiro anjo, como também esse departamento da falsa liberdade religiosa é a educação do domingo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É pela falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista passará a guardar o domingo, assim como a Igreja Primitiva passou a guardar o domingo, também pela mesma falsa liberdade religiosa. Assim também a Igreja Adventista está repetindo o que aconteceu no passado. O que há de novo, não há nada de novo. O que é agora já foi no passado. Então, aqueles que ficar com a antiga liderança, a liderança rejeitada, estarão recebendo o sinal da besta pela falsa liberdade religiosa e estão sendo adoradores da imagem da besta. Só pelo fato de permanecer dentro dos templos adventistas adoradores da imagem da besta por causa do departamento da falsa liberdade religiosa. O domingo é para ser celebrado. O domingo é para ser celebrado. Neste mundo não há nada novo. O que aconteceu na igreja primitiva, na igreja adventista, está se repetindo de novo. 313 a data da primeira falsa liberdade religiosa. 321 foi o primeiro decreto dominical. A falsa liberdade religiosa produziu o decreto dominical. A igreja passou a guardar o domingo e os remanescentes saiu da igreja estatal. A igreja adventista está fazendo a mesma coisa de novo, pela falsa liberdade religiosa, trazendo de novo o decreto dominical. E de novo os remanescentes já estão saindo para não guardar o domingo dentro da adventista estatal. É o quarto anjo dando o aviso do decreto dominical, que a falsa liberdade religiosa, a imagem da besta, a igreja estatal, assim como foi com a igreja primitiva, assim está sendo com a igreja adventista atual. A falsa liberdade religiosa é a igreja adventista, unida com o Estado, promovendo o decreto dominical.